Olha, eu acho várias coisas, Renato. Primeiro que achei que os dois governadores foram bem. Acho que eles não fizeram um cálculo de esconder alguma coisa ou se esquivar de nada. O que eles disseram está certo. Os dois governadores disseram tá absolutamente certo. O que os argumentos que eles usaram são mais econômicos, mas eles deixaram nas entrelinhas, pelo menos o Ratinho, que a questão é política. Se o sujeito fica falando que vai acabar com o dólar e os outros colegas do BRICS dizem que não vai, que não querem, nunca tocaram nesse assunto, a reação do oponente, do poderoso, dono da moeda, soberano da moeda, tem a soberania da moeda internacional, vai ser de uma reação política antes de ser econômica. Então, eu acho assim, algumas coisas desse início de programa aqui que foram muitas coisas importantes e interessantes. Primeiro, olha a diferença do nível dos dois governadores avaliando o quadro, e como seria bom se esses dois fossem, ou os outros também, estivessem no poder para cuidar desse assunto a partir de agora. Como seria bom? Porque o que nós temos hoje? Nós temos erros de cálculo absolutos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele já errou o cálculo. Ele está achando, embora seja legítima a vontade dele, a ação dele para defender o pai, defender aquilo que ele acredita, porque ele não consegue na justiça brasileira, ele está achando que ele tem mais importância do que ele tem. Em qualquer momento, o Trump pode simplesmente esquecer dele, como esqueceu de várias outras pessoas, inclusive do Elon Musk. Então, eu acho que ele está errando a conta, a importância que ele tem não é tão grande, e o jeito que ele está trabalhando está colocando uma boa parte do eleitorado dele contra ele. E por outro lado, está fortalecendo o inimigo que estava praticamente morto. Então, realmente, acho que o cálculo do Eduardo Bolsonaro está fora do esquadro. Né? O cálculo do presidente Lula também está fora, mas não esperar nada dele. Eu gostaria, mas acho que não estou. Ele vai esticar a corda até o final. Não vai ceder. Se as empresas brasileiras quebrarem, se o Brasil pagar e vai pagar caro, a população, o emprego, o imposto, vai cair, a balança comercial, ele não está nem aí. Era tudo que ele precisava. Ele conseguiu o que ele precisava. Mais uma vez na história da carreira dele, caiu no colo essa agenda. E quem vai tomar esse descrédito por ter feito isso é o Bolsonaro e o filho dele nos Estados Unidos. O Trump não está nem aí para os dois. A agenda é política mesmo. O que ele quer? Ele quer tirar o Brasil da esfera da China, é certo? A discussão tanto é política e não é econômica, que se a gente sair da esfera brasileira, entrar na esfera europeia, você vai ver que raio de acordo é esse de baixou de 30% para 15%. A tarifa média de importação para os europeus nos Estados Unidos era de 2 a 3%. É uma enormidade uma tarifa de 15%. As condições desse acordo aí, que ainda não ficaram claras exatamente o que tem dentro dele, um investimento trilionário de um lado para o outro, não está claro, não tem nenhum sentido, não vai se aplicar. A ideia aí foi o que ele conseguiu. Diz assim, a Europa está no meu colo, quem dirige esse mundo ocidental somos nós, e é isso aí, assim que vai ser. E é assim que o Brasil teria que se adaptar também à situação. Mas o Brasil não vai fazer isso. Eu quero estar errado, mas não vai fazer isso. O Brasil vai esticar a corda e quem vai pagar são as empresas. A visita dos senadores não está tendo importância nenhuma. O Alckmin não sabe o que está falando. O Alckmin falou que vai levar isso para o OMC. A OMC morreu, acabou, enterra. Né? As empresas brasileiras estão fazendo negociação privada, tentando se virar. O caso do suco de laranja, que eu conheço bem, porque trabalhei 4 anos na indústria, não tem como desviar comércio, não tem como escolher outros mercados. Que coisa mais ridícula esse negócio. Ah, não está fechando o mercado americano, vamos escolher outros mercados. O Brasil exporta 98% do suco que produz. 98%. Os americanos compram 40% da importação deles, é 40% da exportação brasileira. Não tem onde colocar. Com tarifa de 50%, não tem como vender suco lá. Vai parar mesmo, vai colocar as fábricas em paralisação. Então, assim, a coisa é a seguinte, não tem conexão na cabeça das lideranças brasileiras, da política brasileira, dessas lideranças aí partidárias, ideológicas, não tem conexão com a produção. Eles não estão nem aí. E pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro também não está. Ele acha que ele vai conseguir essa agenda aí. Não vai conseguir. E a produção, a sociedade produtiva vai ficar contra ele. Então, erro de cálculo duplo. Eu diria que o melhor que a gente teria
seria ter alguns desses governadores no comando para começar o que é óbvio que tem que ser feito, que é sentar na mesa humildemente e cuidar da verdadeira soberania, que é a soberania das pessoas e das empresas, que criam riqueza, pagam impostos e criam emprego. Muito bem, vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro respondeu então ao Ratinho Júnior. Ele fez um post comentando essa fala do governador do Paraná, que a gente assistiu há pouco. Temos aí a imagem, vou ler aqui para vocês, olha só. Diz aqui o post do Eduardo Bolsonaro. Trump postou diversas vezes citando Bolsonaro, fez uma carta onde falou de Bolsonaro, fez declarações para a imprensa defendendo nominalmente o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Desculpe-me, governador Ratinho Júnior, mas ignorar esses fatos não vai solucionar o problema. Vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de vários brasileiros. Imagino os americanos olhando para esse tipo de reação e pensando: o que mais podemos fazer para essas pessoas entenderem que é sobre Jair Bolsonaro, entre aspas, né, Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores, como expresso na carta, posts e entrevistas de Trump. Então aqui o Eduardo insistindo, né, que a questão é sim o Jair e a perseguição política, e que nessa fala aqui do Eduardo dá para entender o seguinte: olha, mesmo que vá lá algum governador querer negociar, as condições permanecem essas, né, permaneceriam essas de ter anistia, de ter o Bolsonaro elegível e tudo mais. Bom, vamos ver mais um trecho do Eduardo Bolsonaro falando agora numa entrevista ao SBT, também trazendo essa ideia dele, essa posição de que o único caminho mesmo para que haja alguma negociação, independente de quem esteja à frente, né, seria essa questão da política e do fim da inexigibilidade do Bolsonaro, anistia ao pessoal do 8 de janeiro e por aí vai. O Alexandre de Moraes encontrou um adversário à altura. Se ele acha que ele vai intimidar o Trump, né, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente haverá mais sofrimento, né, por parte dessas autoridades brasileiras. E essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. Depois ele fala também da questão de eleições limpas e transparentes. Ele fala, né, na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, né? Eu quero a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos, nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. Ele cita até a viagem dos senadores, né? A gente vai mostrar aqui na próxima pauta. Mas eu queria saber do Gomes o seguinte, né? Você já citou aqui no seu primeiro comentário, o STF não vai recuar, o Lula também não vai recuar, o Lobauer também trouxe essa visão. O que pode ser oferecido para os Estados Unidos para que haja uma melhora desse cenário? Vai oferecer o quê? Parar de falar de desdolarização, parar de atacar Israel? Qual que é um ponto, fora esse assunto que o Eduardo acabou de falar, que seria um argumento relevante nessa negociação? E essa é parte do drama, é que Lula não tem nada a oferecer. Lula não tem o que colocar na mesa sem destruir aquilo que está trabalhando para fazer desde que voltou à presidência da República. Para dar meus 2 centavos nessa conversa aí entre Ratinho Júnior e Eduardo Bolsonaro. Primeiro, Eduardo Bolsonaro tá fazendo um papel, né? Ele está desempenhando um papel, e esse papel exige dele essa radicalização do tudo ou nada, não tem diálogo, não pode ter construção
Isso é o papel dele nessa conversa, e isso está compreendido. O governo brasileiro deveria estar buscando esse diálogo. O governo brasileiro, não mais uma... Tudo que o Brasil não precisava... Mas o governo não está tentando lá, não tem o Alckmin tentando falar e o pessoal simplesmente não atende? Eu não sei. Tardiamente... Não, eu tô com o Jean Turco nessa, né? Tardiamente e debilmente, com fraqueza, com... Vai o vice-presidente aqui que teve na posse do presidente do Irã, nós vamos mandar lá agora... aliás, o apelido do Alckmin era... Chuchu. Chuchu. Então essa é a figura forte que o Brasil tem para mandar, né? O sujeito que disse que Lula queria voltar à cena do crime, depois foi aos berros, Lula, 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 se elegeu. Não tem figura mais desacreditada nesse governo do que Geraldo Alckmin. Ele virou o interlocutor. Mandaria quem? Mandaria o chanceler brasileiro, outro pateticamente substituído por Celso Amorim, o assessor que talvez pipoque numa dessas listas aí de Magnitsky, né, de sancionados. Torço por isso. O fato é, Lula não tem a oferecer, por quê? Porque, e dando meu pitaco nessa conversa, são 3 as causas da sanção. E as 3, a gente não sabe exatamente qual pesa mais, mas elas estão as 3 na carta de Trump. Bolsonaro, sim, a perseguição, a censura, o ataque às big techs, tudo isso, ou seja, uma questão institucional brasileira com Bolsonaro de perseguição. Liberdade de expressão. Né? Segundo, os BRICS e as falas do governo Lula de oposição ao governo americano, isso também está no contexto. E o terceiro, uma questão de protecionismo brasileiro. As 3 coisas são constitutivas da fase histórica que o Brasil vive do terceiro governo Lula. O terceiro governo Lula acredita profundamente e está sustentado nisso. É um governo intervencionista e protecionista na economia e, aliás, o nosso eterno abraço aos isentões que acharam que Lula voltaria numa versão ainda mais soft, ele voltou numa versão ainda mais hard, palmas para a reforma tributária, que está aí. O PT acredita em tarifa, em taxa, foi tudo promessa de campanha, né? Não tem nenhuma dito surpresa. Que aconteceria. Tudo coerente com todos os escritos de toda a história do Partido dos Trabalhadores. Tudo alinhado com as grandes lideranças do PT que se aproximaram de Lula da Silva, como Gleisi Hoffmann. Haddad nem sabe o que está fazendo. Então, a linha econômica do governo é essa aí. Então, a terceira perna da carta de Trump é contra isso aí, que é a essência do governo Lula. Lula vai oferecer o quê? Livre comércio? Jabuticaba. Você tem que oferecer jabuticaba. O segundo, Lula eternamente com essa babuzeira, e essa sim é a verdadeira jabuticaba brasileira, de querer ser o líder dos pobres e não mais um entre os ricos. Então ele quer estar sempre com Maduro, até brigou com Maduro ali, porque o Maduro exagerou na eleição, tinha que ter feito com mais classe, talvez, não sei o que Lula pensa, mas até rompeu ali com Maduro aparentemente, mas a turma do Lula é a turma do que há de pior e mais anti-americano. Lula vai mudar isso no seu terceiro mandato? Não vai. E a questão do Bolsonaro, já dissemos aqui, também não muda. Lula acredita em regulação de redes, quer mais é censurar quem fala mal dele mesmo e acabou. Não gostou do governo, cala a boca. A essência de Lula 3 é o que fundamentou a sanção de Trump. O Brasil só tem uma saída, é pensar em 2026 trocar esse governo. Eu queria até que fosse antes, democraticamente, dentro do rito legal, para deixar claro, né, daqui a pouco. Mas Lula não tem o que pôr na mesa, porque tudo que dá causa às tarifas é o DNA de Lula 3. Ele teria que botar fora e nascer de novo. O governo teria que nascer de novo. Não vai acontecer no fim do terceiro ano de mandato. Pelo visto, temos um impasse mesmo de difícil solução. Um tweet agora há pouco do secretário de Estado, Marco Rubio, mostra esse olhar do governo Trump para a questão política
em todo o mundo. Ele falando aqui nesse caso da Colômbia. Vamos dar uma olhadinha aqui no que disse o Marco Rubio agora há pouco. O único crime do ex-presidente colombiano Uribe foi lutar e defender incansavelmente a sua pátria. A instrumentalização do judiciário colombiano por juízes radicais abriu um precedente preocupante. E é muito na linha até das críticas do Trump ao Brasil. Você vai falar, Gomes? Uma coisa, para não dizer que não tem nada que possa virar uma conversa, pode haver algum espaço de conversa com microinteresses setoriais, que é a tristeza maior num processo dessa natureza. Não mexe com isso aqui. Não, então eu vou te dar aqui, eu baixo a da soja, do arroz e autopeças para cá e eletrônico para lá e vai negociar uma coisinha assim, que eu acho isso a cara também do velho Brasilzão, né, de escolher os campeões nacionais ali para ficar fora, o resto vai para a vala comum.